Boa tarde, estamos começando mais uma entrevista. Hoje, quem eu vou convidar, já está aqui do meu lado convidada, foi minha professora. Ela vai contar algumas estrepulias do aluno Hélio também. Então, aqui a questão não vai ser só a história da doutora Marisa Laranjeira, mas algumas histórias que ela passou comigo. Ela está ansiosa para contar essa novidade. Então, Marisa, você tem a palavra. Eu vou pedir que você conte um pouco da sua vida. Você pode começar com a sua vida pessoal, se quiser, onde nasceu, tudo, e depois contar um pouco da sua vida profissional. Tá bom. Bom, é um prazer estar aqui. Gostei muito desse convite, viu, Hélio? E, bem, então, eu nasci aqui em São Caetano, né? Sou aqui do ABC e fiz faculdade aqui na Fundação, na Faculdade de Medicina do ABC. Era uma das minhas principais opções, por ser daqui, né? E aí resolvi fazer a carreira de docência também na Faculdade de Medicina do ABC. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer fiz residência de pediatria na faculdade, aqui, e depois eu fui fazer gastropediatria na Unifesp. Tive a oportunidade de ir para lá para fazer a minha carreira de gastropediatra, mas o meu cantinho é aqui, como é o seu, né? Então, o nosso cantinho é o ABC e assim é a nossa casa e a faculdade é a nossa casa e eu não quis sair daqui, então voltei para cá. E aí comecei, eu fiz gastropediatria depois de uns 10 anos de formada. Eu não fiz logo após. E aí eu comecei, em 94, que eu comecei a clinicar na gastro, né? E aí foi ampliando, e eu deixei a pediatria e hoje eu só faço essa especialidade. Eu continuo fazendo a docência, né? Então eu trabalho na faculdade como docente, lá eu faço a pediatria geral, né? Então eu sou a coordenadora da enfermaria de pediatria de um dos hospitais que são ligados, que tem ensino, né? Pela Faculdade de Medicina, que é o Centro Hospitalar de Santo André. Então eu faço a coordenação da enfermaria de pediatria pela manhã, onde estão os alunos de 6º ano, onde você passou, que nós vamos chegar lá, e estão os residentes, né? E é interessante que, embora eu faça a especialidade, lá eu vejo casos gerais, né? Então, hoje eu tenho vivenciado mas tenho vivenciado a situação das crianças com Covid, né? Depois a gente pode até se aprofundar um pouquinho, que eu acho que é uma coisa muito interessante, porque de fora, de quem não vive a pediatria, a informação é de que a criança realmente é assintomática, né? A maioria das vezes, mas quando ela complica bem, né? Então eu já vou entrar nesse assunto que eu estou vivenciando bastante. Então nós temos, a gente até vai fazer a faculdade através da enfermaria de pediatria e da UTI pediátrica do centro hospitalar, vai participar de um estudo multicêntrico sobre coronavírus em criança, né? E eu não tenho exatamente o número, mas nós estamos chegando a 20 crianças, acho que são 17, 18, e interessante que internadas, né? Sim. Internadas. E dessas 17, 18 crianças, metade foram crianças com quadro grave. Já começando com quadro grave, que entraram pela UTI, ficaram na UTI. Destas 7, 8, uma faleceu e as outras saíram. E elas tiveram um quadro, hoje eu ainda tenho uma lá super bem,
elas tiveram um quadro que se chama MISC, né, que é a síndrome síndrome da resposta inflamatória sistêmica pelo coronavírus, que é um quadro como se fosse um quadro séptico, né, uma infecção generalizada, né, com alterações, as alterações pulmonares não são tão evidentes. Então, essas crianças tiveram alterações cardíacas, pericardite, trombo cardíaco, alterações hepáticas, alterações gastrointestinais não tão importantes, né? Os exames para coronavírus estourados, né? Ferritina, dedinho, estourados. Então, a gente tem feito, né, o grupo que está participando desse trabalho tem se aprofundado nos estudos de MISCs, né? E a gente tem visto que tem vários casos descritos de MISC a nível mundial, mas é algo que começou de abril para cá, né? Então, o que eu tenho falado assim, né, embora eu faça gastropediatria aqui no consultório, mas eu tenho comentado com pediatras e com mães, né? Continuem protegendo seus filhos. Entendeu? Continue protegendo, porque a maioria deles não vai ter a doença grave, mas quando tem uma doença sintomática, boa parte pode ser uma doença mais grave, entendeu? Essa doença que você está falando é aquela que aparece alguns meses depois da Covid, aquela síndrome Kawasaki-like. Hoje tem 3 tipos de manifestação que vem a partir de 15 dias a 1 mês da infecção pelo corona, né? Uma delas é o Kawasaki-like, outra é o MISC, e a outra que a gente teve um caso, e aí nós fomos estudar, porque nós não tínhamos essa informação, é uma síndrome chamada síndrome hematofagocítica, que ela pega a medula, destrói, os macrófagos destroem as células. Dá uma impressão de leucemia. Dá uma impressão de leucemia, o diagnóstico é feito através de mielograma. Então, essa síndrome tem sido descrita agora, né? E a gente teve esse caso recentemente. Alguns sintomas que a gente tem visto, isso em conversa com outros médicos, sintomas neurológicos que não apareciam no começo, estão aparecendo agora, principalmente nos adultos. Encefalites, AVCs, né? Não sei, em criança não teve. Nós não vimos, mas o que nós criamos? Porque o que nós temos lido, que no pós-Covid você pode ter esse tipo de alteração, né? Não se sabe todas as alterações, mas uma delas são as alterações neurológicas. Então, a Faculdade de Medicina do ABC criou um ambulatório para crianças pós-Covid. Então, inclusive eu acho, agora eu não estou participando mais do grupo do WhatsApp, de WhatsApp, mas acho bem interessante essa informação no grupo para os pediatras da região, né? Que tem esse ambulatório, quem coordena é uma pneumologista, e daqui a pouco eu lembro o nome, a doutora Fernanda, e a partir das complicações pulmonares, mas a gente tem encaminhado todas as crianças pós-Covid para fazer um estudo do que vai acontecer com essas crianças. Então, entendeu? vamos lá, vamos conversar um pouco com as mães e com os pediatras gerais. O que as mães podem se preocupar com o quê? Que sintoma você viu mais comum desses casos graves? Vamos falar desses casos graves, que eu quero que vocês fiquem tranquilas, porque nós estamos falando de 20 casos, né, num globo, um número muito grande. Mas assim, quais os sintomas que chamaram a atenção para que essas crianças fossem internadas? E o pediatra, né, o que o pediatra tem que prestar atenção? Tá. Então assim, a manifestação mais comum do Covid, eu falo em criança, né? Sim, só principalmente, é a febre, né? Obviamente, os sintomas respiratórios, a coriza, a tossezinha. Mas como é essa febre? Essa febre alta. Febre alta. Febre alta. E queda de estado geral? Ou pode não? haver ou não. No caso dessas manifestações mais graves, você pode não ter os sintomas respiratórios. Você pode ter a febre e você pode ter, embora eu não estou puxando a sardinha para a minha especialidade, para gastro,
Mas um dos sintomas mais comuns, iniciais nessa síndrome, são as manifestações gastrointestinais. Então, a anorexia e a diarreia. Que tipo de diarreia? Uma Eu diarreia... estou falando isso porque as pessoas vão ouvir a gente, então qualquer diarreia a mãe já vai chegar. Isso é importante. Né? Será que é? Será que pode ser? Isso é importante. E aí nós vamos começar a supervalorizar, como é que a gente faz? Né? Então, a maioria das vezes, a criança que vai ter a sua diarreia, o seu vômito, a sua febre, não vai ser uma manifestação do coronavírus, né? Mas é importante que essas crianças procurem, a mãe dessas crianças procure o pediatra já no começo de uma doença diarreica, vamos dizer assim, entre aspas, comum na infância, para que o pediatra possa dar continuidade e ver se essa diarreia é uma diarreia por um vírus, tipo o rotavírus, né, que é o vírus mais comum na infância, ou dependendo da evolução desta diarreia, desta criança, se o pediatra pode pensar que está havendo uma complicação do Covid. Obviamente, a maior parte das vezes vai ser uma diarreia viral, que o Hélio está muito mais acostumado do que eu a ver, né? Aquelas diarreias que, como vieram, vão embora, que o doutor Hélio vai indicar hidratação, vai indicar orientação alimentar e ali ela vai embora. Mas o que eu sugiro é que vocês procurem os seus pediatras e não fiquem esperando a diarreia melhorar, que a maioria vai melhorar sozinha. A gente chama que esses processos diarreicos são processos autolimitados. Então, a maioria vai realmente ser autolimitada, mas o que eu sugiro é que vocês procurem seus pediatras precocemente para que ele possa ir seguindo as suas crianças, né? E que num determinado momento, se houver alguma complicação, o doutor Hélio tome as atitudes. Não é para assustar, a gente está falando de 20 crianças, né? E num cenário de quantas mil crianças que nós temos, né, na nossa região e em todo o mundo. Mas é um alerta para não ficar levando a diarreia lá em casa sem conversar com o pediatra, certo? Vocês usaram algum protocolo de tratamento diferente? Não. Não. A maioria das vezes, no quadro inicial de diarreia, essa criança vai ficar em casa. Sim. Não é o MISC, tá? Os sintomas respiratórios. O sintoma respiratório é o principal sintoma do Covid depois da forma assintomática, né? Então, a forma assintomática na criança é a mais comum. Você não vai fazer nada e não vai ficar procurando. Ah, doutor, vamos fazer um exame do nariz, um exame da saliva? Ah, doutor, vamos fazer um exame de sangue? Não, doutor Hélio não vai fazer exame nenhum se não tiver sintoma, né? Agora, se tiver sintomas, o doutor Hélio vai decidir o momento que vai fazer o exame. Nessas crianças que estão bem, que supostamente o pai, a mãe teve o Covid e que o pediatra vai pensar que essa diarreia seja por Covid, você não faz nada. Não precisa dar antibióticos, vermífugos que têm sido usados, né? Tem alguns estudos em adultos. Então vocês não fizeram nada, só fizeram manutenção e depois quando entra no quadro mais grave... Aí o tratamento, o protocolo principal, além do suporte, é corticoide e anticoagulante. Tá? Agora, os antibióticos, eventualmente, antivirais, a gente não usou em nenhum. Tá? Antibiótico, quando se teve dúvida de algum quadro, existem alguns quadros respiratórios que confundem com o quadro respiratório do coronavírus, né? E são por algumas bactérias que a gente tem antibióticos que a gente pode usar. Então, nesses casos, ou quando houve confusão, se indicou esses antibióticos, são os macrolídeos, que não precisam vocês saberem, né? E que foram indicados em algumas crianças. Mas, assim, o tratamento principal dessas síndromes, sim, além do anticoagulante e do
um corticoide, você pode usar imunoglobulina. Tá? Essa imunoglobulina não é comprada, ela, inclusive os hospitais não têm como comprar, e ela foi tão usada, vamos dizer assim, nacionalmente, para todos os casos de Covid complicados em adultos, que hoje a gente está tendo falta. O Estado que distribui, a gente não consegue. A dose que a gente usa é uma dose maior, alta, né? Entendeu? Mas vamos lá, vamos falar um pouco aí da sua carreira, então. Qual é a sua satisfação de ser professora? Eu adoro. Mas eu sou muito brava. Isso eu sei, isso eu já comentei hoje. Como professora, assim, depois que a gente vira colega, ficou muito mais tranquilo. Não, é outra relação. Bom, eu só vou te dar um exemplo de hoje. Hoje, a primeira quinta-feira do mês, eu não vou ao hospital, porque é uma reunião, tem a reunião que hoje é online, antes era na faculdade, do departamento de pediatria. Então, para não ficar no celular, meu computador não funciona, bem rudimentar no hospital, eu fico em casa na reunião. E hoje eu tinha um problema administrativo para resolver, eu fui, mas não avisei os alunos, né? Não avisei os alunos e os médicos que ali trabalham comigo. Eu entrei na sala onde eles ficam, esses alunos teriam que estar em seus celulares, porque eu não tenho computador lá, ouvindo a palestra da reunião, entendeu? Eles teriam que estar no celular ouvindo. Eu entrei lá, eles estavam assim, escrevendo, sem ver o celular, sabe, sem assistir a palestra. Eles não sabiam que eu ia. Quando me viram, ficaram brancas, eram 3 doutoras. Eu falei, escuta, o que vocês estão fazendo? Não, professora, eu não sei o quê. Aí fizeram assim, eu falei assim, vocês não estão assistindo a aula? Mas aí eu já fiquei nervosa daqui. Não sei se você já chegou a ver eu nervosa. Já. Aí eu falei, vocês parem de fazer o que vocês estão fazendo, vocês vão assistir essa aula, ficaram brancas, né? Aí foram lá para assistir a aula, enfim, depois eu fui lá de novo, aí uma delas virou para mim e falou assim, eu já estava mais, vamos dizer assim, menos alterada, ela falou, professora, é verdade que a senhora tinha uma sala num outro hospital, que foi onde você passou, eu vou contar a história dele agora, e essa sala era chamada Sala do Carpete Vermelho, sabia dessa história? Não, com esse nome não. Eu falei, é verdade, mas você sabe por quê? Me disseram que a senhora é meio militar, né? Aí como eu estava bem mais tranquila, eu falei, é verdade. Mas aí contando a história desse rapaz, vamos lá, né? Então teve um final, ele estava dando plantão como sextoanista, né? Que era o último ano da faculdade, ele era aluno ainda, e eu coordenava já a pediatria num outro hospital, que era um hospital térreo, né? Era um hospital bem grande, mas térreo. Aí era um final de semana, aí me ligaram, não tinha nem celular. Quantos anos faz isso? Não vamos contar, né? Não tinha nem celular, imagina, era década de 90, né? Não existia celular. Década de 90, 80. Não, 80. Final de década de 80. Aí me ligaram, telefone fixo, doutora, tem um interno no teto, como é que se fala? No telhado do hospital. Aí eu falei, interno no telhado do hospital? Era um domingo, ia ter um jogo, você é palmeirense? Corintiano. Ia ter um jogo importante, e aí o interno estava fazendo um gato da televisão das crianças para o quarto dos internos, porque ele queria assistir o jogo. Aí eu falei, meu Deus, aí fui lá. Quem era o interno? Dr. Hélio Krakauer. Dr. Hélio Krakauer. Você não sabe o que ele aprontava comigo, viu? Vocês não sabem. Mas depois ele deu esse excelente doutor que hoje eu comento essa história dele com todo mundo,
e falo da excelência como pediatra que ele é hoje. Obrigado. Né? A gente de vez em quando toma vergonha na cara, mas não é fácil. E assim, os nossos encontros, fora a pandemia, claro, esse ano ficou atípico, mas é um dos pediatras que eu mais encontro, se não o que eu mais, acho que é o que eu mais encontro nos congressos, é você. E congresso não só de pediatria, porque hoje eu não vou quase em congresso de pediatria, né? Vou de especialidade. E eu sei que você vai não só na minha especialidade, mas em outras. Todas que me interessam. Então, o doutor Hélio é extremamente atualizado, né? E virou um excelente médico. Obrigado. Né? E depois ela fica chateada, porque o que acontece? A gente aprende e vai fazendo a coisa. E quando não sabe mais o que fazer, que manda para ela, já é abacaxi. Quando eu vejo alguns médicos me mandando, entre eles você, eu falo, ixi, vai dar problema. Aí depende do dia, se eu sei a indicação de quem foi anteriormente, eu já falo para elas marcarem 2 horários. Precisa de mais tempo. Tá certo. E assim, o que você viu de mais diferente, o que te chamou mais a atenção de diferente da época que você se formou, da época que você fez a tua residência, para hoje? Assim, o que você viu que mais mudou? O que te chama a atenção agora? Tecnologia ou o próprio paciente? Acho que um pouquinho mais de facilidade no complemento da consulta em relação à realização de exames, né? Hoje eu vejo que na minha especialidade eu consigo muito mais através de convênios, né? Vamos dizer assim, a maior parte dos pacientes vai fazer por convênio, acho que 99% faz o exame por convênio. Então eu sinto que eu tenho conseguido muito mais essa facilidade. Em termos de docência, eu sinto hoje um compromisso menor. Eu sinto assim, que eu fico com um aluno do 6º ano, né? Então é assim, compromisso zero. Eles querem, eles têm muito, nem sei se vai ter alguma mãe aí, né? Mas... se não vai ter mãe, vai ter o aluno. Vai ter o aluno. Vai. Aluno é seu paciente já? Da idade do aluno? Você tem aluno que está estudando medicina? Meu filho, por exemplo, estuda medicina. É verdade. Então vai ter ele ouvindo. Então, o que eu sinto assim, ele está no 6º ano? 3º. Então, você vai ver. O objetivo do internato hoje é o aluno assistir o cursinho para fazer a prova de residência. Então, eles não têm compromisso com aquele ciclo que eles estão passando, né? Eles querem passar o ciclo e questionam, entendeu? Então, quando eu vou apresentar alguma coisa, discutir alguma coisa, eu falo o que o cursinho fala. Né? Ou se não, porque eu sei que se eu não falar, eles falam assim, o cursinho deu diferente. Entendeu? O cursinho deu isso diferente. Mas eles não vão sentir a falta do aprendizado daquilo que eles não estão aprendendo? Porque o que eu estou entendendo é que eles estão aprendendo para passar... O 6º ano deles... É como se fizesse o cursinho mesmo para passar no vestibular. Exatamente. Independente de aprender a matéria. E eu não tenho essa informação exata, mas eu acredito que eles façam cursinho já no 5º ano. Eu acredito, não tenho certeza. Eles começam, acho que ou com certeza 2 anos, um ano, né, antes de fazer a prova, que seria no 6º ano, mas eu acho que também tem alguns que começam no 5º. Então, assim, você vai discutir um caso assim, esses casos que nós tivemos agora, né, de coronavírus, sabe? E outra, por exemplo, é um assunto que eu falo para eles, vocês têm que saber de fio a pavio o coronavírus. A prova vai ser com certeza em cima disso. Outro dia eu perguntei, tem uma enzima que está envolvida, né, no porquê o coronavírus dá todo esse estrago, né? E essa enzima tem que ser conhecida pelos médicos, né?
E não preciso falar aqui porque para vocês não tem interesse. Mas assim, a gente pergunta como chama a enzima que faz toda a alteração no corpo, né? Para que o coronavírus se instale tão agressivamente, eles não sabem, entendeu? Então assim, é uma coisa que eu sinto que antes, quando a gente não tinha técnica, né, da informação, da internet, que eram os livros, né, que eles lidavam com livros, eles tinham muito mais interesse. Que entendeu? pena, que pena. Tinham muito mais interesse. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí como é que estão os nossos alunos, mesmo graduados, mesmo os formandos, né? Espero que esses nossos colegas daqui a alguns anos estejam, quem sabe, fazendo essa entrevista comigo e a gente possa falar a mesma coisa. Olha, nós soubemos as suas histórias, mas agora vocês são normais, médicos de qualidade. Agora, isso não quer dizer também que não tenham pessoas excepcionais. Com né? certeza, né? Até para entrar na faculdade, e ela é professora da Faculdade de Medicina da ABC, uma das melhores do Brasil. Pode colocar até como escola particular, se não a melhor. Exatamente. Hoje em dia é a melhor. Hoje sim. Eu sinto saudade do tempo da faculdade. Aprontei bastante, mas eu acho que normal, sabe? O que eu sinto assim, que os médicos, né, os alunos que eu tenho na lembrança, que são os que mais aprontavam, o Dr. Hélio Krakauer, que está lá em cima, são, não digo que são os únicos, mas como eu tenho na lembrança, eu os sigo de alguma forma, não pelo Instagram, porque o Instagram tem agora, né? Mas a grande maioria deu certo. Na minha classe tinha um grupinho que era danado que nem você, de meninos, só meninos, que era atlético o dia inteiro, né? Jogo. É um dos grupos que deu mais certo, inclusive um deles, acho que é um só, hoje é professor titular da faculdade. Quem é? Posso falar? Deve. O doutor Eli. O Elifis. Sim, foi meu professor também. Então, ele era goleiro, porque ele era fortão, né? Não, era forte, ele não era gordo, não. Era forte. É o único pneumologista que eu conhecia que fumava. Então, naquela época ele fumava. Exatamente. Fumava no consultório. Hoje eu acho que ele não fuma mais. Não fumou. Ele virou atlético, tá assim, sabe? Tem a minha faixa etária, obviamente, né? Como eu fui professora do Hélio, vocês têm ideia, né? E ele está super bem. E ele é o titular da faculdade. O doutor, apesar que o Alexandre Cruz, ele tinha um outro tipo de, vamos dizer assim, de comportamento, mas hoje é um dos diretores do Hospital Mário Covas, também na minha turma, tá? Então, deram excelentes profissionais, né? Bom, Marisa, eu agradeço a sua participação, a nossa conversa, com certeza a gente ia levar longe, uma né? história boa aí, mas a gente vai ter que cortar, senão vocês não vão aguentar ver tanto tempo, mas a história foi boa. Muito obrigado. Que é isso, foi um prazer.